Bom, a preparação para a estreia, né, ela, devido à eliminação que você falou, Cecília, ela não se limita apenas à parte técnica, tática, né, e física, né? Então, a gente tem que entrar nesse lado emocional. Eu tenho que voltar à minha entrevista para vocês aqui no pós-jogo, né? A gente sabe os caminhos que levam depois de uma eliminação como essa. Agora, a gente tem que ter tranquilidade para tratar esse tropeço, né? A gente fez uma ótima pré-temporada, né, onde vocês avaliaram na parte física, a gente terminou o jogo com a equipe inteira fisicamente. Na parte tática, a gente fez um jogo com a equipe bem posicionada dentro de campo o tempo todo. Hoje eu estou inclusive até mais tranquilo para falar sobre o jogo, porque eu revi o jogo, eu tenho os números do jogo. Foi um jogo que eu vou usar a expressão do que eu terminei a minha entrevista. Eu acho que foi um acidente de percurso. E a gente não pode criar um fantasma porque a gente não começou da forma como a gente queria, né? Tanto ontem a gente viu que quase a equipe leva de novo um jogo para os pênaltis contra o CSA, né? O CSA fez um gol no último minuto de jogo, né? É uma equipe que ela adversária, por que eu estou falando sobre isso ainda? É uma equipe que veio com estratégia de jogo de levar para o pênalti, usando todos os seus recursos, não só na parte técnica de tática, mas também de catimba de jogo, e eles conseguiram na estratégia deles uma eliminação. Do nossa parte, a gente não pode jogar nessa eliminação todo um trabalho que já está sendo desenvolvido para nós, pela diretoria, de montagem de elenco, né, do que a gente vê de perspectiva para a temporada, e nesse trabalho para início da competição, né, estadual, a gente teve que, né, trabalhar esse lado emocional, né? Agora, a gente está falando de atletas, né? O atleta que está aqui no ABC, com exceção dos atletas mais novos, já passaram por situações semelhantes a essa. Então, esse lado emocional, ele muda logo a página, né? Então, a gente teve uma semana boa de treinamento, tá? A gente teve um imprevisto, né? O Ezequiel, né, na parte clínica, que teve um problema na panturrilha, logo no finalzinho, no último lance do jogo. É um atleta que foi contratado, que praticamente vai ficar umas 3 semanas, né, fora de combate, porque a panturrilha teve uma lesão, né, de 2º grau, né? Mas, então é um detalhe da semana que a gente teve que trabalhar também, né? Mas a gente fez uma preparação, né? Agora, né, inclusive temos 3 sessões de treinamentos ainda para a nossa estreia, e dessas sessões de treinamentos que a gente tem para frente, a gente vai ajustar a equipe taticamente, né? Em termos de posicionamento dentro de campo, em relação ao último jogo, não vai ter muita mudança da forma como essa equipe foi disposta no último jogo. A gente de repente vai discutir, né, um jogador ou 2 jogadores que pode entrar na equipe diferente da que entrou, e eu tenho 3 sessões de treinamento para definir isso ainda, então eu não tenho nem como passar isso para vocês aqui agora, tá? Mas o certo é que a gente vê uma perspectiva, né, de iniciar bem o campeonato estadual, né, e mudar de vez aí, né, o nosso panorama, que a gente possa ter, né, a partir da semana que vem, começa essa sequência de jogo, né? Nós temos pouco tempo para reabilitar o elenco, né? Já joga no domingo, já joga na quarta-feira, depois no próximo final de semana, mas a gente está bem esperançoso, né, para que a gente possa fazer uma boa estreia. Ainda sobre o jogo contra o Maracanã, queria que você comentasse um pouquinho a sua escolha para o gol do ABC, né? O Mais Querido tem um goleiro que já vem de outras temporadas, foi muito importante na temporada de 2024, que era o Pedro Paulo, e chegou o Felipe Garcia, com uma vasta experiência. A gente já conhece o goleiro, pode ser até mais experiente até do que o Pedro Paulo, mas queria que você falasse o porquê da escolha do Felipe Garcia para o jogo contra o Maracanã, e também respondesse se já tem um titular para enfrentar a equipe do Laguna. Olha, em relação aos goleiros, acho que a gente está muito bem servido, né, de goleiros, né? Então, se eu optar pelo Felipe, pela experiência do Felipe, né, ou pelo histórico do Pedro aqui dentro, né, a gente está muito bem servido. A gente tem que lembrar que a gente não monta uma equipe especificamente, né, definido, né, quem é titular, quem é reserva, né?
Sobre o adiantamento de quem vai jogar, eu não posso passar aqui ainda para vocês, até porque eu não conversei com o meu elenco ainda. Então, se eu falar alguma coisa aqui em relação a quem joga no gol, né, eu estaria praticamente antecipando uma informação que eu ainda não passei para o meu elenco. Como eu falei anteriormente, a gente tem 3 sessões de treinamento para definir. Eu respeito os 2 profissionais, né? Você falou da vasta experiência do Felipe, é um jogador que foi contratado em cima das nossas observações, né? Com potencial de chegar e jogar da forma como foi, né? E é um jogador que no momento que ele foi, dos poucos momentos que ele foi acionado na partida, né? Eu acho 2 vezes no máximo na partida, ele foi muito bem, é um jogador que tem experiência enorme, né? E assim como o Pedro também, a experiência que ele tem dentro do clube, né? O Felipe está mais velho, né? Mas eu acho que essa questão da experiência não pesa, porque o Pedro também é experiência. Então foi uma definição, uma decisão minha, né? De colocar, como eu coloquei, né? O zagueiro, né? Que estreou, né? O Bispo, né? Que estreou, que chegou também, né, jogou como titular, né, como o Robinho estreou como titular, né, atletas que chegaram agora e foram titulares, né, então foi uma opção nossa da comissão técnica e especificamente a questão do goleiro, né, essa decisão, ela, além do treinador, a gente tem um treinador de goleiro que nos ajuda a definir quem entra jogando. Professor, boa tarde. Boa tarde. Com relação à estrutura tática da equipe, né, contra o Maracanã, a gente viu que aquela linha de 3 ali foi mantida, o Lucas Sampaio, quem estava fazendo aquela função do terceiro zagueiro pela esquerda. O senhor pretende manter essa mesma estrutura tática para esse jogo ou pode haver mudanças com relação a isso? Para esse jogo, a tendência é a gente manter, né, até porque é uma equipe que ela não está sofrendo defensivamente, então a gente está muito bem estruturado, a nossa equipe defensivamente, dentro da pré-temporada e do próximo jogo e do próprio jogo que a gente fez, né, é uma equipe que ela não correu risco, além de não ter tomado gols, é uma equipe que ela está muito bem estruturada, né, ali nesse sistema. Então estão faltando agora alguns ajustes do meio para frente, a gente está fazendo esse ajuste agora em treinamento, né, dentro desse ajuste no jogo passado, a gente, né, agora revendo o jogo, a gente criou algumas situações de gols que a bola não entrou, em alguns momentos até pela qualidade do goleiro, né? 2 lances que me vêm à cabeça agora, logo no início do jogo, um chute do Islam, que o goleiro fez uma defesaça, no próprio segundo tempo, um chute do Alisson também, que o goleiro fez, uma defesaça, né? Então, eu não quero mexer na estrutura que está funcionando e me cabe como treinador agora ajustar, né, essa parte ofensiva ali, né, criando situações, movimentações para que a gente possa criar mais condições de gol. Ney, boa tarde. Eu queria retomar essa sua fala do início sobre a questão física. Você revelou até uma situação do Ezequiel, né? Deve ficar fora durante um período. E aproveitando também que você disse que já assistiu a partida do último sábado, tem agora, né, até mais propriedade para falar sobre o jogo, queria que você analisasse também a atuação do Manuel. Porque foi ali, ele entrou na meia, né, fazendo aquela função, às vezes até na defesa fazendo a dobra, né, ajudando ali a fazer a lateral esquerda. Queria que você analisasse, porque ele acabou sendo substituído na coletiva do sábado. Você justificou que teria sido pelo amarelo e também por uma questão física. Isso, aí eu queria juntar aí a análise da questão física do elenco com a atuação do Manuel. Você pegou uma parte individual, só para esclarecer, o Manuel não jogou no meio de campo. O Manuel jogou de ala esquerda, né? Então eu não sei, né, a interpretação que vocês tiveram de fora, né, ou os comentaristas, né, dos veículos de vocês. Nós jogamos praticamente como foi falado no início, nós jogamos num 3-4-3, com 3 atacantes e 3 homens, né, 3 defensores. Eu usei o Sampaio como um zagueiro canhoto, entendeu? Por que o Sampaio? Porque a gente tinha trabalhado o Wendel para fazer essa função, que é o zagueiro, só que o Wendel tinha uma transferência internacional, a gente achou que o Wendel não ganharia condições de jogo, e o Sampaio fez essa função e treinou, fez um jogo-treino, fez esse jogo e está treinando muito bem fazendo essa função também. Então, o Sampaio jogou praticamente como um terceiro zagueiro. Em alguns momentos até passava a impressão que ele estava com o lateral, porque o adversário a gente conseguiu empurrar tanto o adversário para dentro do campo dele, que ele
achou corredor do lado esquerdo para sair jogando ali como lateral, e em alguns momentos até passava a impressão que estava no lateral, como foi o Whindersson do lado direito também. Em alguns momentos tinha tanto corredor para sair jogando que ele jogou bem, né? E se a gente trabalha com números, com GPS, e parece que esses dois jogadores foram os dois jogadores que mais correram na nossa equipe, principalmente o Whindersson, porque eles trabalharam o tempo no corredor como se fossem laterais, né? E o Manuel, ele jogou realmente de ala esquerda. Então eu tinha o ala direito, que é o Rocha, o ala esquerdo, o Manuel, que no primeiro tempo, vocês vão observar, teve muita jogada de fundo, ele chegou bem no fundo, e esse desgaste, e o segundo tempo, né, eu tinha que botar mais força ofensiva, queria botar mais um atacante no jogo, eu troquei o Manuel por um zagueiro e empurrei o Sampaio para fazer a função que ele estava fazendo, né? Então, não só, quando eu falo estar bem fisicamente, a equipe ela tem que evoluir fisicamente ainda, mas ele é um jogador que ele sentiu um pouco na parte física, como todos os jogadores do setor de meio de campo. O Lima sentiu um pouquinho também, a Adeilson, todo mundo terminou com essa parte física um pouco abaixo, mas suportável para fazer esse jogo de início, entendeu? Boa tarde, Ney. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte. Você falou muito sobre esse jogo das pontas do ABC, né? Mas nessa última partida contra o Maracanã, o ABC não jogou com um centroavante de ofício, só tinha o Alisson ali, às vezes revezando com o Robinho nessa função de segundo atacante, caindo mais por dentro. E ontem foi confirmado para a gente que realmente vai chegar um 9 de ofício, um 9 de área, realmente um centroavante, que isso pode implicar na mudança no sistema de jogo do senhor para a sequência da temporada. Na realidade a gente jogou com 3 atacantes, né? O Alisson um pouquinho por dentro, o Alberto Islam, o Robinho na direita, em alguns momentos alternava, o Alisson vinha para fora, o Robinho vinha para dentro, mas realmente a gente não tinha nenhum jogador, talvez o jogador com um pouquinho de característica de 9-9, a gente teve no segundo tempo, que foi um garoto da base que a gente lançou, né? Salvo engano, eu não sei se eu acho que foi o primeiro jogo dele na equipe titular, né? Então é um jogador que está em formação, né? Que eu acho que tem um potencial enorme. Eu acho que se for trabalhado, é um jogador que pode vir, né? Além da contratação que o clube está trazendo, é um jogador que pode fazer essa função ali, e que já vinha treinando bem e entrou muito bem, que é o esquerdinha. Então é um jogador que eu acho que tem um potencial enorme para dar um retorno para nós na parte técnica, né? Dando opções para ter esse jogador ali, né? O Agnello já deu entrevista para vocês, já existe, né, uma contratação de um atacante para essa posição, né? Então a gente está esperando a chegada desse atleta, vai chegar na próxima semana, né? E é dessa forma como que a gente vai formando a equipe. E eu queria aproveitar para vocês, né, mais uma vez, pedir um pouco de paciência em relação à montagem do elenco, porque não adianta a gente, em algum momento, no desespero, sair no mercado e sair contratando para justificar que está contratando, para dar uma satisfação para a torcida que está trazendo, e a gente, de repente, está com o elenco aí de 35, 36 jogadores, e jogadores que não vão vir vão resolver o nosso problema, né? E aí depois você tem que ficar dentro de uma Série C, tirando atleta para colocar mais atleta. Isso tem um impacto não só na parte financeira, como também no aspecto técnico, tático, de preparação de equipe. Você fica mexendo na equipe. Então nós estamos muito conscientes, muito equilibrados no que a gente quer chegar, onde a gente pode chegar com o elenco atual que tem. Eu já falei anteriormente, nós estamos com um sistema defensivo muito robusto, muito forte. Nós estamos hoje com boas opções do setor do meio de campo, né? Além dos atletas que você conhece, por exemplo, do meio da frente, aí o Adeilson, que já estava aqui, o Lima, o próprio no setor do meio de campo, o Reis, né? O Reis, ele justificar o Reis, para esse jogo, ele conseguiu fazer apenas 2 treinamentos, ele estava no departamento médico, então agora voltou, né? Então, dentro desse setor do meio de campo, além dos atletas que estavam aqui, né, a gente trouxe o Madison, trouxe o Fernando, os jogadores do setor do meio de campo ali. Então, a gente está com, né, no setor do lateral direito, a gente chegou com o Ezequiel,
Então a gente está atento a esse mercado. Então esse ajuste do ataque ele vai ser feito em treinamento e aos poucos a gente vai ganhando essa força ofensiva. Professor, boa tarde. Queria fazer uma espécie de 2 em 1, se o senhor puder responder, se sentir à vontade. Primeiro, claro, falar a respeito do adversário, o Laguna, né? Acho que a gente falou muito sobre o ABC, mas também falar a respeito do adversário. E eu acho que é até um pouco natural o ABC, na verdade, encontrar adversários que venham com aquela proposta de pelo menos garantir o empate e, claro, se conseguir a vitória em uma bola, vai ser de bom proveito. Quais as suas visões a respeito da equipe adversária, do que foi estudado a respeito do Laguna, que é uma equipe que vai fazer a sua estreia na primeira divisão do Campeonato Potiguar, vem de uma ascensão. E a segunda é falar a respeito do Marcos Vinícius. Eu queria ouvir do senhor também as suas impressões a respeito do atleta, do meio-campista, que chegou como um atleta em potencial, mas que de fato, pela sua qualidade, tem mostrado que pode agregar muito a esse time do ABC. Em relação ao adversário, a gente está estudando, inclusive agora antes de vir aqui para conversar com vocês, a gente estava passando o material, né? É uma equipe que teve a competência para subir, manteve alguns jogadores, né? Aí no mínimo 7 jogadores titulares, né, nessa equipe, trouxe jogadores experientes, né? Já tinha o Bill, atacante, que é um jogador rodado, né? Tem uma passagem, uma história bonita lá no Curitiba, passou pelo Corinthians, é um jogador de área, né? Trouxe a experiência do Adalberto, né? Um zagueiro canhoto que tem uma qualidade na saída de bola. Tem nessa estrutura que a gente fala aqui, né, joga ali com a linha de 4, né, 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes, com homens de beirada fechando. Uma equipe muito bem trabalhada, né, taticamente. Então é mais um jogo que a gente espera, né, estar jogando acima do adversário, ter a competência para furar, né, essa retranca dele. É um pouco diferente da equipe que a gente jogou passada, né? É uma equipe mais de posse de bola, joga mais apoiado. Se a gente não tiver um meio de campo bem preenchido no setor do meio de campo, né, a gente pode perder esse setor, que é um setor, né, que é a alma do futebol, é ganhar esse setor do meio de campo. Então a gente está estudando, né, a nossa adaptação no sistema dele, mas pegando mais realmente no que da forma como a gente joga, né? E dentro dessa forma que a gente joga, como eu falei na palestra, a gente tem para esse jogo essa possibilidade de ter um meia de ofício, que é o Marcos, que chegou. É um jogador que chegou agora na última semana, não está fisicamente, né, preparado para iniciar o jogo, mas é uma opção que a gente vai ter no banco, né, para entrar durante a partida, né? E a gente tem que ter cuidados. Tanto exemplo foi o Ezequiel, que chegou no meio durante a semana, e a gente optou por colocar, e talvez a lesão dele esteja um pouquinho relacionado, né, a essa falta de ritmo de jogo. Então a gente tem que ter esse cuidado com o Marcos também, se usa ou não utiliza no segundo tempo, para a gente não correr o mesmo risco do Ezequiel, né? Mas o certo é que, dentro da forma da equipe adversária jogar, a gente está adaptando a nossa forma de jogar para que a gente possa fazer um jogo consistente, jogar bem, que eu parto do princípio, jogar bem é o princípio básico para você ganhar o jogo, né? E ter essa competência, manter a competência de ter uma defesa sólida para não correr risco e uma competência maior ali no terço final do jogo para a gente criar oportunidade e ter competência para fazer os gols.